Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Uma parte dessa questão de gravidez e maternidade na Áustria é a licença maternidade. A licença maternidade aqui é muito complicada para entender. Eu fui a um órgão ontem que eu fui até maltratada. E aí eu vou tentar simplificar aqui como é que é a licença maternidade. O médico te dá, né, a data prevista para o nascimento. E a partir de 8 semanas antes dessa data, você é proibida de trabalhar, né? Você não pode fazer realmente mais nada, independente de qual for o trabalho. Se for trabalho período integral, trabalho parcial, dependendo também do contrato. Assim, não depende nem do contrato que você tem. Tem vários tipos de contrato aqui na Áustria, mas você não pode trabalhar o chamado Beschäftigungsverbot 8 semanas antes do nascimento. Aí a criança nasce, aí 8 semanas depois do nascimento você também não está autorizado a trabalhar, tá? E a criança nasceu mais cedo, então esse tempo de diferença ele vai ser jogado pra frente, né? Então assim, vai ser no geral, a criança nascendo antes, nascendo depois, são 16 semanas que você não está autorizado a trabalhar. Se no caso você tiver uma cesariana, essas 8 semanas depois vão ser prolongadas por mais 4 semanas, 12 semanas. Se você tiver gêmeos e por aí vai, também, né? Então assim, no geral são 16 semanas, mas pode até ser prolongado esse Beschäftigungsverbot. Aí quando isso acontece, quando você está nesse período que você não está autorizado a trabalhar, você recebe do governo 3 meses, a média dos seus últimos 3 salários, tá? Eles vão ver quanto você recebeu e aí você vai receber essa média para você não ficar sem salário, tá? Aí acabou essa parte, tá? A criança nasceu, passaram essas 8 semanas, o que você vai receber? Você vai receber 80% dessa média de salário. Isso contando ainda aqui na Áustria, a gente tem 13º e 14º salário, tá? Então você vai receber a média dos seus últimos 3 salários e tal, com também um adicional do 13º e 14º salário. Aí você vai receber dessa média 80%, tá? Você pode receber isso por um ano, né? 365 dias a partir da data do nascimento da criança, você pode receber esse valor mensal, né? Eles calculam, na verdade, por dia aqui, não mensal. Existe um teto, né? Hoje, quando eu tô falando, 2025, acho que o teto são 80 euros por dia que você pode receber. Então, assim, eu já estou acima do teto. Se tiver mulheres que recebem mais ainda do que eu, um salário melhor do que o meu, então você fica na M, né? Você fica na M, porque o valor é baixo. Então, assim, se você ainda recebe menos, aí você fica mais na M ainda, entendeu? Porque realmente o valor não é compatível ao que você deposita todo mês, ou você é obrigado não é juros, não, impostos, né? Eu acho assim, não é correspondente ao imposto que eu pago, por exemplo. Enfim, tá. Aí você recebe isso por um ano, tá? Aí tá essa licença. A licença maternidade em si, ela pode durar até 2 anos. A licença maternidade, você pode manter o seu emprego e ficar em casa durante 2 anos. Só que esse valor você só vai receber durante 1 ano. Ou seja, se você ficar 2 anos, o segundo ano você não recebe nada, amor, tá? Você fica ali na M. E a maioria das mulheres fazem isso. Ficam realmente, como é que elas falam, elas economizam muito no primeiro ano pra ficar no segundo ano. Por quê? Aqui não é igual ao Brasil, que tem creche, que tem alguém que vai cuidar do seu filho com facilidade. É péssimo, tá? Péssimo. Depois pra você voltar a trabalhar, porque a maioria aqui fecha cedo. Então, assim, a maioria das creches e jardim de infância aqui fecha muito cedo. Tem uns que eu acho uma sacanagem fuderosa fechar 11h30. Então a mulher não tem opção nem de trabalhar até meio-dia, porque o negócio que essa bosta fecha 11h30, tá bom? Então, não acha vaga, é uma dor de cabeça horrível pra botar a criança na creche. Então, a maioria faz o seguinte, fica
os 2 anos em casa, porque a partir de 2 anos é mais fácil. Aliás, a partir de 2 anos e meio é mais fácil você colocar a criança na creche, tá? Então, esse é um ponto a ser tratado. Então, eu e meu marido conversamos e achamos que, com a nossa visão de hoje, quando eu tô gravando, né? A gente vai realmente economizar no primeiro ano e eu vou ficar 2 anos em casa. Tem a opção também de você receber 2 anos esse valor. Só que você não vai receber esse valor 2 anos. Você vai receber o que você receberia em 1 ano em 2 anos. Ou até um pouquinho menos. O que eu acho também uma puta de uma sacanagem. Desculpa, eu tô assim, retada. Porque essa variante, né, de que você recebe 2 anos, ela é inclusive para mulheres que não trabalham. Então, por isso que a maioria das turcas aqui, pessoal, os árabes, eles têm 10, 20 filhos, um atrás do outro, porque elas nunca trabalham, entendeu? E estão sempre recebendo dinheiro. Tem famílias aqui dos árabes que tem realmente 8 filhos, tal, coisa que aqui as austríacas nunca vão ter. O marido até falou, te comendo, tá louco, tá maluco. Vamos ficar abaixo da linha da pobreza, tá louco? Não tem condições. Por isso que as mulheres aqui, elas têm mais ou menos, no máximo 2. Se pestanejar 3, mas assim, na loucura. Mais do que isso não tem como. Que a pior parte aqui, eu sei que eu já sabia, há muito tempo, desde que eu fazia a faculdade aqui. E olha que eu terminei a faculdade aqui, eu terminei. Tem 10 anos. Que a questão é que a baixa natalidade aqui tem muito a ver com esse sistema de que você não tem auxílio para criança quando você vai voltar a trabalhar. A maior parte das mulheres, quando elas voltam a trabalhar, elas não voltam período integral mais. Não tem como, tá? Se elas forem depender de creche, elas só conseguem trabalhar chorando 30 horas por semana. Chorando, tá? Eu encontrei uma mulher que ela tinha 3 filhos, aí eu perguntei, né? Menina, como é que você consegue trabalhar 30 horas por semana? Alô, vovó. Alô, vovó. Se não tivesse a minha mãe aqui, não tinha como, entendeu? Então, assim, vamos... Aqui em casa a gente vai trabalhar essa questão. Como eu já falei em algum vídeo aqui, meus sogros, eu não posso contar com a ajuda deles. Minha mãe não mora aqui. Então, a gente vai ver como é que a gente vai manejar essa questão de eu poder voltar a trabalhar. Mas, enfim, essa é a confusão da licença maternidade aqui. De um lado é bom, porque de qualquer forma 1 ano está garantido, inclusive financeiramente. Uma coisa que eu vou fazer aqui, além dessa licença maternidade, você pode trabalhar sim 10 horas por semana. Hoje você tem um teto para receber de 515 euros. Por exemplo, se eu trabalhar algumas horas por semana e receber 515 euros, tá tranquilo, isso daí não afeta o dinheiro da licença maternidade, tá? Se eu receber a mais do que isso, aí eles diminuem da licença. Assim, eu vou trabalhar essas 10 horas por semana, porque eu tenho um outro emprego que é fácil de manejar e tal, então assim, eu vou trabalhar. Mas o segundo ano, aí eu vou ter que trabalhar mesmo. Vou ter que, aí não é nem mais opção, vou ter que trabalhar nesse segundo pra gente conseguir manter a renda. Uma coisa também que existe na Áustria, que é o chamado Familienbeihilfe, que é uma ajuda do governo para as famílias. E é um valor assim, irrisório, tipo, acho que quando a criança nasce, você recebe 140 por mês de ajuda do governo. Não ajuda nada, eles estão devolvendo seus impostos, mas enfim, de ajuda do governo. A partir do momento que a criança vai crescendo, você vai recebendo mais e não menos, porque eles acreditam, eles falam, né, a criança vai precisando de mais, vai precisar de ir pra escola, vai precisar de livro, vai precisar de caderno, vai precisar de brinquedo, roupa e parará pão duro. Então você recebe mais, mas eu acho que o teto também é uns 220, 200 e pouquinho. Não é também muito. Mas, assim, no primeiro ano a gente aqui tá tranquilo, tá? No primeiro ano aqui a gente não vai ficar com muita dor de cabeça, mas o segundo ano promete. Promete, vamos ter que fazer uns cortes aqui em casa, porque vai ficar uma renda a menos. Eu
vou ainda amanhã em um outro órgão, já que eu fui esse órgão que eu fui a primeira vez, ontem, eu detestei o atendimento, detestei. Meu marido queria ir lá, quebrar o pau. Não, o cara, ele foi assim, super desinteressado, grosso, como se fosse algo fácil de entender. Quando você lê esse negócio, ele não é fácil de você entender. As nomenclaturas, elas mudaram à medida do tempo, então as pessoas às vezes falam uma nomenclatura antiga e ela não existe mais, né? Então você procura coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu achei que eu fiquei mais puta da vida quando ele falou. Foi, que eu perguntei assim, qual é o valor exato? Procura na internet. Eu falei, pô, mas eu tô dentro do órgão, por que eu vou procurar na internet? Se eu procurar na internet, eu não vi o órgão. Enfim, ainda teve uma questão que eu acho que foi meio racista, que ele perguntou, qual a sua cidadania? Eu falei, austríaca. Do pai, austríaca. Então a criança vai ser austríaca. Não, porque se não fosse, a gente tinha que esperar primeiro a criança receber o visto, para depois fazer o pedido, né, desses auxílios, entre aspas. Mas se eu já falei que sou austríaca, por que ele tem a necessidade de me falar algo que pra mim não é relevante, né? Mas meu marido odiou essa frase, mas enfim. Uma coisa também que é importante aqui, que nós vamos também usufruir, é o chamado Papamonat, que é a licença paternidade. Durante esse período, né, que a mulher não pode trabalhar depois do nascimento, o pai pode ficar até 31 dias em casa. Ele pode ficar entre 28 e 31 dias em casa para auxiliar a família e tal. E ele recebe um auxílio, tá? Ele não recebe o salário dele integral, ele recebe um auxílio do governo. No nosso caso, antes da gente engravidar, né, que a gente tinha outra mentalidade, aí a gente já falou, Deus me livre, o meu marido não vai pegar esse auxílio, porque o valor cai demais do salário. Esses 31 dias, esse mês salário, nossa senhora. Nossa senhora. Aí, né, engravidei, daí realmente, automaticamente, você muda a sua cabeça, a sua mentalidade. Aí nós chegamos à conclusão que vamos usar isso mesmo, por quê? Porque imagina, depois do parto aqui, eu não quero minha mãe pro parto aqui, não quero. Vai me dar mais trabalho, dor de cabeça do que outra coisa, não quero. Os pais dele não vão auxiliar a gente, nossos amigos aqui, a gente não quer encher o saco de ninguém. Então, assim, vou ficar em casa sozinha, dependendo de qual for o parto, cortado que for, cuidando da criança, dos cachorros, sem condições. Não tem condições. Então, meu marido falou, eu mesmo, não, sem condições. Eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa de qualquer forma, cozinhar, limpar, fazer acontecer. Não, sozinha você não fica. E aí nós vamos ter que abrir mão de um valor importante do salário dele, mas ele vai ficar 31 dias em casa depois do nascimento, né? Ele tem que informar a empresa 3 meses antes. E aquilo, né? Nascimento, a gente nunca sabe quando vai acontecer, mas essa data prevista, a minha médica falou 10 dias antes, 10 dias depois dessa data prevista, no máximo, quando a criança vai vir, né? Se não vier de forma natural, depois dos 10 dias eles vão induzir. Tá isso. Então, é complicado de entender. De um lado, como eu falei, é bom, você tem um ano em casa, é mais do que o Brasil, não precisa tirar férias nem nada. Mas o segundo ano é meio apertado. É isso, tá? Se gostar do vídeo, joinha amigo. Até o próximo vídeo. Beijão, tchau.